Faz hoje 40 anos que em 1982 foi constituída a primeira Federação de Sindicatos de Professores, dando expressão dessa forma a uma vontade que tinha sido afirmada desde o primeiro momento em que, na sequência do 25 de Abril, foi possível assumir o associativismo sindical livre, democrático e independente em Portugal. 8 anos depois de constituídos os primeiros sindicatos livres, o primeiro dentre eles, o Sindicato dos Professores da Zona Norte, com o Sindicato dos Professores da Zona Centro, foi possível avançar com a responsabilidade de, no quadro da legislação sindical em vigor, fazer nascer a primeira Federação Sindical da Educação. A formação da Federação, na altura FNSP, fez com que os sindicatos transferissem para a Federação as competências na ordem reivindicativa que até aí desenvolviam individualmente, para que fosse a Federação a conduzi-las em nome de todos e de forma articulada. Na altura não havia uma lei de bases do sistema educativo, não havia estatutos de carreira docente, nem sequer estava formado o Conselho Nacional de Educação. Tudo isto eram reivindicações da FNE. Os salários dos professores eram generalizadamente baixos e variavam conforme os níveis de ensino com que se trabalhava. O número de lugares de quadro era baixíssimo e, portanto, eram aos milhares os professores contratados. Mas também na altura a escolaridade obrigatória ainda não atingia sequer os 9 anos, a educação pré-escolar e o ensino secundário eram residuais, o ensino superior continuava reservado às elites. E na altura também nem sequer estava definido o direito à negociação coletiva no setor público, portanto, para os professores das escolas públicas. Tudo isto era um caminho para fazer. Ora, todos sabemos que só depois de aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, é que foi possível estabelecer um quadro remuneratório valorizado e um estatuto de carreira, com uma carreira única nos ensinos básico e secundário e com estatutos adequados para os professores do ensino superior. Mas estes avanços só foram possíveis porque a FNE, e só a FNE, com a oposição de outros, viabilizou as negociações que asseguraram estes importantes referenciais para o crescimento do estatuto social e remuneratório dos educadores e professores portugueses e também dos estatutos de carreira dos professores do ensino superior, o que não teria sido possível se não fosse a coragem e a força da FNE. Depois, na ordem sindical, os sindicatos da FNE foram visionários e corajosos ao assumirem integrar os sindicatos de trabalhadores não docentes no seio da Federação. Também no setor privado, a FNE assumiu o englobamento da ação negocial que era até então conduzida por cada um dos sindicatos com as entidades patronais do setor particular e cooperativo. Finalmente, também na ordem internacional, a FNE assumiu a participação nas estruturas sindicais democráticas que então existiam a nível europeu e mundial, substituindo os sindicatos individuais. Começou assim há precisamente 40 anos um percurso intenso, exigente, gratificante, de que muito nos orgulhamos e que se traduziu em importantes avanços para os docentes e não docentes portugueses de todos os níveis de ensino. Ao longo de todo este tempo, a FNE afirmou-se, com os seus sindicatos, na capacidade de permanentemente assegurar elevados níveis de participação e envolvimento dos educadores e professores portugueses para os inúmeros processos negociais que têm vindo a decorrer. Ao longo de todo este tempo, a FNE envolveu-se em dezenas de processos negociais, muitas vezes finalizados com a celebração de acordos, sem nunca ter abdicado de, quando se justificou, avançar com os mais diversos processos de contestação e de luta. Orgulhamo-nos de um percurso feito de tantas e tantas conquistas e avanços. Completam-se hoje 40 anos, feitos de acordos e de lutas, sempre com o objetivo de garantir o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores que representamos. Este é o lastro com que nos abalançamos a continuar a trabalhar arduamente e consistentemente na concretização das nossas responsabilidades. Não abdicaremos das nossas responsabilidades. Podem os educadores e professores portugueses confiar na sua FNE.